Refutando Nando Moura a respeito da guerra da Ucrânia. Eu vou provar para você, nesse vídeo, por que Nando Moura mente quando ele diz que a Rússia é a malvadona e que a Ucrânia é a vítima nesta guerra. Bom, eu não sou um especialista em geopolítica, mas sou uma pessoa que usa alguns neurônios para encontrar a verdade. Não simplesmente acredito naquilo que as outras pessoas falam. Eu busco realmente conhecer a verdade. Devo, antes de tudo, te dizer que por muito tempo eu considerei a Rússia como sendo a perseguidora da humanidade, a malvadona da história. Mas antes mesmo da guerra da Ucrânia acontecer, botei as barbas de molho e entendi que a história não é tão simples assim. Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero trazer hoje é a respeito dessa notícia aqui. A União Europeia prepara plano de 800 bilhões de euros para a defesa própria e Ucrânia após os Estados Unidos da América pausarem a ajuda. Veja, Ursula von der Leyen, que é a chefona da União Europeia, prometeu que a União Europeia iria reunir 800 bilhões de euros para se rearmar, para se reestruturar na guerra contra a Rússia, que eles consideram uma ameaça. Essa é a mesma Ursula von der Leyen que, junto com outros chefes de Estado do mundo inteiro, diziam que a Rússia estava lutando com chips de máquina de lavar. E aqui eu vou mostrar o vídeo onde ela dizia isso. Vejam bem. Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will, of course, continue working closely with our partners in NATO. This is a moment for Europe, and we are ready to step up. Vejam que em 2022, quando foi iniciada no primeiro ano da guerra da Ucrânia, von der Leyen disse que a Rússia estava com sua indústria quebrada, uma economia em frangalhos, que a Rússia chegou ao ponto de ter que usar chips de máquinas de lavar. Estava retirando a chip da máquina de lavar porque não haviam semicondutores para que os mísseis russos fossem utilizados. Mas essa é a mesma Europa que agora enxerga a Rússia como uma ameaça tão grande que é necessário a mobilização de 800 bilhões de euros. Interessante. Porque o Nando Moura dizia que a Rússia estava lascada. O Peter do ANCAP Sul dizia que a Rússia estava lascada. O Hoje no Mundo Militar, que eu chamo de Hoje no Mundo da OTAN, dizia que a Rússia estava lascada. O professor Roque dizia que a Rússia estava lascada. Rafael dos Ideias Radicais dizia que a Rússia estava lascada. O mundo todo dizia que a Rússia estava lascada, mas essa mesma lascada Rússia hoje é a vencedora da guerra. Interessante. Bom, von der Leyen disse que a Rússia é uma ameaça. Vamos para uma fala de Vladimir Putin agora. O bicho-papão dos ocidentais. Eu vou deixá-lo falar e depois faço a tradução, se necessário, daquilo que ele falou, caso você não entenda inglês, que a legenda já está feita aqui. Нам все время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию. Vocês foram amedrontados o tempo todo. Amanhã a Rússia vai usar mísseis nucleares táticos. Ele está citando, né? Não, amanhã não, depois de amanhã. Mas então,
Isso simplesmente foi uma forma de retirar mais imposto do cidadão norte-americano, do cidadão europeu, para ser utilizado no confronto contra a Rússia no teatro de operações militares na Ucrânia, com o objetivo último de enfraquecer a Rússia ao máximo possível. Essa é a realidade da guerra da Ucrânia. Não foi a Rússia quem iniciou a guerra. Essa guerra foi iniciada décadas antes, não pela Rússia, mas pelos Estados Unidos. E eu vou provar isso para você nesse vídeo. Melhor do que isso, eu não sou ninguém na geopolítica mundial, mas vou trazer uns comentários de alguém relevante. Jeffrey Sachs, um economista renomado em todo o mundo, inclusive pelas pessoas de direita. Mas antes, deixa eu trazer aqui mais um comentário. Professor Roque, Reni Ozzy Kukier. Nunca é demais lembrar. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. A verdade, professor Roque, é que se a Rússia parar de lutar, se a Rússia aceitar um cessar-fogo, que eu acho extremamente improvável, no dia seguinte, a OTAN volta a armar a Ucrânia para a guerra de destruição da Rússia. A verdade, como eu vou provar agora, é que não foi a Rússia quem iniciou a guerra. Foram os Estados Unidos. Foram aqueles que a nossa direita teima em defender. Vamos lá? Com vocês, Jeffrey Sachs. Esse vídeo está em inglês, as legendas estão em inglês, mas pontualmente eu vou fazendo traduções para que fique claro para você. What was Putin's intention in the war? Not the propaganda that's written about this. Oh, that they failed and he was going to take over Ukraine. The idea was to keep NATO, and what is NATO? It's the United States. O que ele falou foi: qual foi a intenção de Putin com a guerra na Ucrânia? Quais eram as intenções de Putin na guerra da Ucrânia? Ele fala: esqueça a propaganda, o que está escrito nos jornais, etc e tal. Oh, mas eles falharam, ele iria tomar tudo, ele está expandindo a Rússia sobre a Ucrânia, etc e tal. Não. A ideia de Vladimir Putin foi manter a OTAN distante da Rússia. E quando fala-se em OTAN, está se falando em Estados Unidos da América. The idea was to keep NATO, and what is NATO? It's the United States, off of Russia's border. No more, no less. When the Soviet Union ended in 1991, and an agreement was made that NATO will not move 1 inch eastward. Now, what happened after 1991, the United States decided there would be no end. O que o Jeffrey Sachs acabou de falar aqui? Em 1991, quando foi feito o acordo para a dissolução da União Soviética, foi firmado um acordo entre as partes de que a OTAN, a União Soviética seria dissoluta, mas a OTAN não iria avançar nenhum passo sequer a leste, em direção dos países que faziam parte da União Soviética. Mas o que aconteceu depois de 1991 é que os Estados Unidos decidiram não cumprir esse acordo que eles apalavraram. Os Estados Unidos começaram o seu avanço para o leste. To eastward enlargement of NATO. Aumentando And the decision was taken formally in 1994 when President Clinton signed off on NATO enlargement to the east. E o momento em que foi oficializado esse descumprimento do acordo foi em 94, quando Clinton assinou o que seria o papel que afirmava que a OTAN iria, de fato, expandir-se a leste. All the way to Ukraine and into Georgia. So the NATO enlargement, as you know, started in 1999 with Hungary, Poland and the Czech Republic. Então, em 1999, a OTAN expandiu para a Polônia, para a República Tcheca,
para a Hungria. And Russia was extremely unhappy about it, but these were countries still far from the border. So the next round of NATO enlargement came in 2004 with the three Baltic states. Com a entrada da Estônia, da Letônia, Romania, da Lituânia, Bulgaria, da Romênia, Slovenia, da Bulgária, and Slovakia. da Eslovênia, At this point, da Russia Eslováquia. was pretty damn E a Rússia upset. ficou muito So as everybody bolada. recalls, in 2007, President E Putin vocês said, lembram que em stop. 2007, Vladimir Putin, se não me engano foi em Munique, na Alemanha, acho que foi isso, ele disse, chega, já basta. Enough. And of course, what that meant was in 2008, the United States jammed down Europe's throat enlargement of NATO to Ukraine and to Georgia. This is right up against Russia. And E o que aconteceu é que os Estados Unidos não deu a mínima e armou movimentos na Geórgia e na Ucrânia. E a Russia Rússia protestou. protested because if Russia decided to have a military base on the Rio Grande or the Canadian border, not only would the United States freak out, we'd have war within about 10 minutes. And E aí o Jeffrey Sachs ele faz um comparativo que se, por um acaso, a Rússia tivesse a mesma atitude dos Estados Unidos de crescer sua influência, de colocar bases militares em territórios próximos dos Estados Unidos, aí ele exemplifica aqui como México e Canadá, não apenas os Estados Unidos iria enlouquecer, freak out, mas também em 10 minutos já aconteceria uma guerra. a month later, a war broke out. That gets E aí Georgia aconteceu, destroyed. então, And a guerra da starting in Geórgia. 2010, the U.S. put in Aegis missile systems in Em Poland 2010, and os then Estados in Unidos colocou Romania. mísseis na And Polônia Russia e doesn't like na- that. In que é Romania. Romênia. And Russia doesn't like E a that. Rússia não gostou In disso. 2010, Viktor Em Yanukovych 2010, was elected Viktor on Yanukovych the foi eleito platform sob a of plataforma de neutrality. neutralidade. Russia had no territorial tinha interesses interests or territoriais sobre a designs Ucrânia in ou qualquer Ukraine coisa at disso. all. What Russia was negotiating was O que a ela estava negociando foi 25-year um lease acordo for de 25 anos Sevastopol sobre naval o base. Porto That's de it. Sevastopol, Not for que dá acesso à Rússia a ter sua base militar, né, naval na Crimeia. Crimea, not for the Donbass, nothing. In 2014, the U.S. worked actively to overthrow Yanukovych. Everybody knows the phone call by my Columbia University colleague, Victor. Que o Jeffrey Sachs está fazendo um panorama, né, fazendo um apanhado aqui a respeito da situação da Ucrânia antes do Euromaidan. O Euromaidan foi uma revolução que aconteceu ali entre 2013 e 2014, em que o presidente democraticamente eleito, Viktor Yanukovych, que era neutro, Yanukovych não era pró-russo ou pró-ocidente, ele era neutro. E a princípio, Yanukovych buscou uma aproximação com o Ocidente, com a União Europeia, com os Estados Unidos, para resolver a crise econômica que a Ucrânia vinha sofrendo desde a dissolução da União Soviética. Mas o acordo proposto pela União Europeia, pelos Estados Unidos, era muito desvantajoso para a Ucrânia. Então Yanukovych se direcionou para a Rússia, que fez uma proposta melhor financeiramente para a Ucrânia. Mas, naturalmente, os Estados Unidos não aceitaram. E o que aconteceu é que Victoria Nuland, que agia como secretária de Estado, ela atuou, né, junto com o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia para a derrubada do presidente Viktor Yanukovych. Então, quem assumiu foi o Petro Poroshenko, que era um fantoche, digamos assim, dos Estados Unidos. Victoria Nuland and the U.S. Ambassador Peter Piot. Listen to it. It's fascinating. I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience, and, fuck the EU. No, exactly. Foda-se a União Europeia, foi o que ela disse, né? And I think we've got to do something to make You don't get better evidence. Então, esse áudio aqui mostra a Victoria Nuland conspirando junto com o embaixador Jeffrey Piat para a derrubada do Yanukovych e colocar algum outro governante na posição. Then came Minsk, and especially Minsk. E o que acontece depois da derrubada de Yanukovych, depois do Euromaidan, é que o governo ucraniano começou a perseguir a população russa
do Donbass. É necessário entender a história geográfica da Ucrânia. A Ucrânia, que sempre foi Rússia, aquele território sempre foi Rússia ao longo da história, claro. Houve momentos de dominação polonesa, momentos de dominação alemã, germânico, etc. e tal, romena e assim por diante. Mas, via de regra, aquele território sempre foi Rússia. E na União Soviética era Rússia. E a população era russa, em sua majoritária parte, principalmente na região do Donbass. E aí, quando o governo de Yanukovych é derrubado, assume Petro Poroshenko, inicia-se uma perseguição ferrenha à população russa, inclusive proibindo o ensino da língua russa na região do Donbass. E aí vem os acordos de Minsk, capital da Bielorrússia, da Belarus, onde buscava-se apaziguar a situação entre Rússia e o governo ucraniano, porque, como eu disse, a população etnicamente russa, estava sendo perseguida. It said there should be autonomy for the Russian-speaking regions in the east of Ukraine. It was supported unanimously by the UN Security Council. The United States and Ukraine decided it was not to be enforced. There were... E aí o que o Jeffrey Sachs está falando é o seguinte, que os acordos de Minsk foram de forma unânime, foi acordado pelo corpo da Conselho de Segurança da ONU. Mas a realidade é que os Estados Unidos e a Ucrânia não aceitaram e continuaram perseguindo a população russa, many thousands of deaths in the shelter, causando milhares de mortos através dos bombardeios. Tá? O exército ucraniano começou a bombardear a própria população do país no Donbass. Essa é a realidade. By Ukraine in the Donbass. And one of the issues on the table in December 2021, January 2022, was, does the United States claim the right to put missile systems in Ukraine? And Blinken told Lavrov in January 2022, the United States reserves the right to put missile systems wherever it wants. So the war... E aí o que aconteceu, passados ali quase 8 anos de guerra interna na Ucrânia, o exército ucraniano atacando o Donbass, e aí iniciou-se uma série de grupos pró-russo, digamos assim, né, de resistência a esse ataque por parte do próprio exército ucraniano. Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, ele fala para Sergei Lavrov que os Estados Unidos têm o direito de colocar mísseis na Ucrânia. Esse era o grande temor da Rússia. A Ucrânia vir a se tornar uma plataforma de ataque contra a Rússia, que era o plano dos Estados Unidos. E aí, a gente, se você se lembra, se você acompanhou a guerra da Ucrânia, antes dela acontecer, em dezembro de 2021, Vladimir Putin começou a movimentar uma série de divisões do seu exército, isto motivado pela ameaça feita pelos Estados Unidos de colocar mísseis na Ucrânia. War started. What was Putin's intention in the war? It was to force Zelensky to negotiate neutrality. And that happened within 7 of the start of the invasion. Ukraine walked away unilaterally from a near agreement. Why? Because the United States told them to. The idea was that there would be Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey, and Georgia that would deprive Russia of any international status by blocking the Black Sea. And the American senators, who are as nasty and cynical and corrupt as imaginable, say this is wonderful expenditure of our money because no Americans are dying. It's the pure proxy war. And since the U.S. talked the negotiators away from the table, about 1 million Ukrainians have died or been severely... Jeffrey Sachs ele concluiu aqui dizendo que o dinheiro despendido na guerra da Ucrânia
foi o melhor dinheiro já gasto pelos Estados Unidos. Porque a realidade é que os Estados Unidos não estavam perdendo nenhum homem sequer nessa situação. Mais de 1 milhão de ucranianos morreram. Milhares de soldados russos morreram. Milhares de russos morreram. Centenas de milhares. E ainda há pessoas que consideram a Rússia como sendo a malvada da história. Concluo esse vídeo trazendo uma postagem feita pelo Volodymyr Zelensky, em que ele afirma que a Ucrânia estava procurando a paz desde o início da guerra, desde o primeiro momento, e que sempre afirmou que a guerra continua somente por decisão da Rússia, porque a Rússia quer. A Ucrânia não está apenas pronta para tomar as medidas necessárias para a paz, mas também propondo tais medidas. Peço o apoio da Ucrânia e dos líderes europeus que estão ajudando a pavimentar o caminho para a paz. Foi isso que abordei o Conselho Europeu. Esse vídeo aqui já comprovou que Zelensky está mentindo. A Ucrânia, aqui entenda, o governo ucraniano não tem interesse na paz. Porque o governo ucraniano não é soberano em si. O governo ucraniano não passa de um Estado mercenário numa guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Se gostou desse vídeo, eu peço que deixe a sua curtida. Inscreva-se no canal, me ajude a divulgar esse conteúdo. Você tem todo o direito e a capacidade de procurar a verdade. Não acredite em mim. Vá nas fontes primárias. Procure as informações. Leia a história. Não se baseie em filósofos, em livros, etc. e tal. Procure a verdade dos fatos. Pode não ser perfeita, mas você vai encontrar. Que Deus abençoe a sua vida.